Olá, então dando sequência à nossa conversa sobre os candidatos a presidente e os economistas que os assessoram, né, tema do nosso último vídeo ontem, a partir de agora nós começaremos a analisar individualmente os artigos dos economistas que assessoram os presidenciáveis, publicados recentemente na Folha de São Paulo, aliás, uma excelente contribuição da Folha de São Paulo para o debate público brasileiro, né, para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento sobre as propostas dos candidatos. E hoje o artigo que nós vamos comentar é o do Nelson Marconi, né, um dos assessores econômicos do Ciro Gomes. Então fica comigo nesse vídeo e vamos entender um pouquinho mais as propostas do Nelson Marconi. Bom, como nós dissemos, o artigo de hoje será do Nelson Marconi, o artigo intitulado "É preciso coragem para mudar o modelo fracassado", né? Então nós vamos entender um pouco mais sobre o que o Nelson está querendo dizer. Amanhã nós falaremos do Henrique Meirelles, que é o economista do presidenciável João Dória. Em seguida, nós falaremos do Guido Mantega, que representou o ex-presidente Lula. E, finalmente, nós encerraremos essa coletânea de vídeos com o artigo do Afonso Celso Pastore, que é o assessor do Sérgio Moro. Então, vamos adentrar mais profundamente no que o Nelson quis defender no artigo dele, falando em nome do Ciro Gomes. E o Nelson parte de um problema que é real, né? Então, seja você mais alinhado com as ideias dele ou menos alinhado com as ideias dele, quem me conhece aqui do canal ou das minhas publicações sabe que eu venho de uma tradição um pouco oposta da tradição do Nelson Marconi. O que não significa que aqui nós vamos ofender, nós vamos, enfim, causar nenhum tipo de constrangimento a isso. Eu acho que divergências são absolutamente naturais e tudo. É um direito dele, um direito meu, pensarmos de forma oposta com relação a alguns problemas. Eventualmente, em alguns pontos do artigo dele, há convergências com o que ele aponta. Eu conheci o Nelson, é importante dizer, né? O Nelson, quando eu era aluno de graduação aqui da economia, o Nelson esteve aqui em Uberlândia palestrando, num seminário de economia, né? Uma pessoa afável, agradável, educada, e como deve ser, né? Então, vale esse registro aqui. Então, o Nelson, ele parte no artigo dele, aliás, o link do artigo, para quem quiser ler, sugiro que leiam, inclusive, estará na descrição desse vídeo. Ele parte de um problema real, que é a incapacidade da economia brasileira de crescer na última década, né? Então, não só na última década, mas nas últimas 4 ou 5 décadas, a economia brasileira vem tendo um desempenho insatisfatório em termos de crescimento do PIB, em crescimento do PIB per capita, e um comportamento muito aquém de outros países que eram emergentes. Ele vai citar isso no artigo, países como a Coreia do Sul, como a China, que lá nos anos 70 eram até mais pobres do que o Brasil, e que hoje tem renda per capita maior do que a economia brasileira. E o Nelson, ele vai dizer que o nosso processo de estagnação, e isso está muito alinhado com o que o Ciro diz em algumas entrevistas, em alguns posicionamentos públicos, que o nosso processo de estagnação ele está ancorado com a perda relativa da importância do setor que é tratado por alguns economistas como o mais importante, o mais dinâmico da economia, que é o setor da indústria manufatureira. Isso está ancorado, entre outros autores que discutiram sobre isso, nas chamadas leis de Caldor. Então aqui estou fazendo um pequeníssimo parêntese no artigo do Nelson para citar a literatura que ele está recorrendo ao defender as suas ideias. Então há um economista, né, importante chamado Nicholas Caldor, que defendeu que a indústria ela é o motor do crescimento econômico, porque é um setor cujos os efeitos, as inovações, um setor cujo o modo de produção cria efeitos de transbordamento que elevam
a produtividade geral da economia. Então isso é o que o Kaldor defendia, né? Isso influenciou um conjunto grande de pensadores. Eu mesmo tenho um artigo sobre isso, um artigo de 2019 sobre isso, que eu também posso deixar na descrição para que vocês possam fazer o download, uma produção acadêmica, científica minha. Então o Nelson ele vai partir desse diagnóstico. O Brasil cresce pouco porque é um país que se desindustrializou, e, portanto, um país sem uma indústria competitiva, sem uma indústria capaz de exportar, sem uma indústria capaz de produzir, sem uma indústria capaz de inovar, a produtividade geral do país realmente tende a permanecer estagnada, e isso vai repercutir nas baixas taxas de crescimento econômico que o Brasil vem apresentando nas últimas décadas. Bom, eu acho que não há... em alguns aspectos eu concordo com o Nelson aqui, mas eu gostaria de citar alguns pontos que ele levanta no artigo dele para tentar solucionar esse problema. Eu acho que ele é feliz em alguns aspectos, porque ele vai citar, em primeiro lugar, uma política de educação e de ciência e tecnologia. Então isso fica claro no artigo do Nelson, que não adianta simplesmente industrializar o Brasil no modelo substituição de importações que nós fizemos ali nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70. É preciso também educar a população, é preciso também criar condições de ciência e tecnologia para que essa indústria possa se valer dessa mão de obra, desse conhecimento, para criar produtos para competir no mercado global. E aí o Nelson entra no aspecto das exportações, né? Criar uma indústria competitiva em exportações. O que falta no artigo do Nelson, que eu sinto, é qual o papel das importações no modelo de crescimento dele. Porque, no meu entendimento particular, né, aí toda na minha opinião, uma indústria competitiva capaz de exportar muito, ela precisa necessariamente importar muito também. Ela precisa estar incluída nas cadeias globais de valor, importando o que há de mais moderno, o que há de mais barato, o que há de mais competitivo em termos de insumo, e vendendo produtos acabados mais competitivos em relação aos concorrentes. Uma visão que chamamos aqui de ricardiana de comércio internacional, que é a minha visão particularmente. Então, isso Nelson não menciona no artigo dele. Mas ele menciona que é importante criar uma indústria manufatureira capaz de exportar. E para isso é preciso de uma política de sofisticação tecnológica capaz de fornecer matéria humana, conhecimento para que essa indústria possa também exportar. E aí o Nelson vai falar também da importância de se criar um ambiente macroeconômico estável, um ambiente macroeconômico favorável a essas exportações. Ele não detalha sobre isso, então é difícil dizer se a gente concorda ou discorda, porque todo mundo é a favor de um ambiente macroeconômico estável, com fiscal estabilizado a médio prazo, de forma que a médio prazo também as taxas de juros possam ser mais baixas do que são hoje. Isso o Nelson diz no artigo dele. A rigor eu concordo, mas é preciso entender no detalhe do projeto o que ele está defendendo para estabilizar essa questão fiscal, que aí é o ponto de polêmica entre os economistas, mais ortodoxos e mais heterodoxos. Isso não está no artigo dele. Mas, enfim, acho que é uma boa contribuição. Recomendo a vocês que leiam. Repito, está aqui o artigo para que vocês possam ter acesso. Agradeço a vocês. Se não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê o seu like, compartilhe. E vamos ajudar a qualificar o debate público. O debate de ideias, sério, respeitoso, civilizado, nesse momento que é tão importante para a história do Brasil, um momento de eleição presidencial que tende a ser acirrada, tende a ser polarizada. Então conto com você para me ajudar nessa missão, nesse trabalho. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Amanhã falaremos do artigo do Henrique Meirelles para o candidato João Dória.